Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e mais uma vez eu quero convidá-los a uma reflexão. Hoje especialmente nós estamos vivendo os dias aí do período festivo de Israel, entre Rosh Hashanah e Sukkot, ou a festa dos tabernáculos, né? Desde o ano novo, passando pelo dia do perdão e a festa dos tabernáculos, concluindo com Shemini Atzeret, ou a oitava grande assembleia. É um período propício para reflexões. E muitas pessoas me perguntam qual é a origem do nome Ahavat Chesed. De onde vem o nome da sinagoga? Bom, hoje é o tempo certo para nós falarmos desse assunto. Se você quiser ler comigo, Miqueias capítulo 6, versículo 8, nos diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. São três coisas que Deus pedia aos filhos de Israel: praticar a justiça, amar ser bom e andar com humildade, com simplicidade, com discrição na presença de Deus. Amar ser bom, em hebraico é Ahavat Chesed, ter amor por praticar a bondade. Aí você pode se perguntar, mas eu gosto de fazer o bem. Não, gostar não é suficiente, é preciso amar ser bom. Não, gostar de praticar o bem nem sempre significa praticá-lo da forma correta. Yeshua, o Mashiach, ele nos diz algo muito relevante com relação a isso no seu discurso mais famoso, chamado de Sermão da Montanha. E eu quero te convidar a refletir comigo nas palavras dele, exatamente naquilo que ele falou, ali em Mateus capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Veja, Miqueias fala que a primeira coisa é praticar a justiça. Mas Yeshua nos remete a um conceito mais amplo. Guardai-vos de praticar a justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos. A gente não pode ser justo apenas para se aparecer diante dos homens. Num mundo em que a ostentação e o aparentar tem muita relevância nos dias atuais, nós vamos às palavras do Mashiach e a gente vê que ele pensava diferente. E nós, como discípulos dele, devemos pensar também diferente. O termo atual hoje é pense fora da caixinha, né? Vamos pensar fora da caixinha. Quando todo mundo está fazendo justiça para aparecer, quando todo mundo quer fazer o que é reto, quando todo mundo quer fazer o que é politicamente correto nos dias atuais, só para serem vistos, Yeshua nos diz que a gente deve se guardar disso, evitar esse tipo de pensamento, de praticar a nossa justiça diante dos homens. A nossa justiça tem que resplandecer diante de Deus. Tem que brilhar na presença do Altíssimo, os nossos bons atos. Mas ele fala mais. Aí quando fala de amar ser bom, Yeshua fala para nós acerca da nossa esmola, que é a versão em português, mas em hebraico é tzedakah, ajudar ao próximo, a caridade, ou praticar a justiça, a bondade. O que ele nos diz no Sermão da Montanha a partir do versículo 2? Ele fala assim: Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. E o que é tocar trombeta? Olha, eu estou fazendo esmola. Olha, eu dou 10 reais de oferta por pobre. Olha, eu estou fazendo isso. Vai dar uma cesta básica para alguém, tira o celular e faz uma selfie dando a cesta básica para a pessoa. Será que isso não é exatamente o que Yeshua estava falando contra? As pessoas que tocam trombeta por ajudarem ao próximo? Com certeza é algo para a gente refletir. Porque ele fala assim: para não dar esmola, tocando trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Então, aquele que ajuda ao próximo, mas faz uma selfie dando a cesta básica,
ele está sendo hipócrita. Não sou eu quem falo, é Yeshua o Mashiach. Essas pessoas fazem isso nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A recompensa deles é a glória dos homens. Olha como fulano é bom, olha como aquele é bom. Os verdadeiros filantropos, aqueles que ajudam o próximo, os seus nomes são ocultos na sociedade. São pessoas que ajudam sem querer que o seu nome apareça. Uma doação do fulano de tal. Eu doei isso. Não. Os verdadeiros generosos, aqueles que têm atos de bondade, não prezam pela grandeza do seu nome, mas pela grandeza do ato em si. Tu, porém, ao fazer tzedaká, ao dar esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Teu pai que vê em secreto, ele estava se referindo a Deus. Deus vai nos recompensar. Veja como o ensinamento daqueles que dizem seguir Jesus está no sentido contrário daquilo que ele realmente ensinou. Yeshua estava falando acerca da tzedaká e da justiça. E a tzedaká e a justiça nos apontam para a necessidade de sermos discretos, andar humildemente com o Senhor teu Deus. Então a gente vê os 3 conceitos de Miqueias capítulo 6, versículo 8, nas palavras do Mashiach Yeshua, no início do Sermão da Montanha. Mas não foi só ele que falou acerca disso. E eu sei realmente que existem muitas pessoas generosas nesse mundo, pessoas generosas no Brasil. O brasileiro, em geral, é um povo generoso. E a gente muitas vezes não sabe como agir da maneira correta. Maimônides, um grande sábio do povo de Israel, já há mais de 800 anos atrás, nos deixava 8 passos no caminho da tzedaká. A maioria dos livros judaicos de preces, os chamado Marzorim, ou Marzor, ou livros que trazem o ciclo de orações para as festividades que nós estamos vivendo, Rosh Hashanah e Yom Kippur, a maioria deles traz esses 8 níveis de caridade que Maimônides Ramban determinou ou esclareceu aos filhos de Israel. Eu quero compartilhar com vocês esses 8 níveis, para que você possa entender em qual nível está a sua tzedaká, em qual nível está a sua caridade, o seu amor para com o próximo. E quem sabe, a partir daí, todos nós podermos juntos entender um pouco mais e dar um passo adiante na nossa busca por amarmos ser bom, na nossa busca por amarmos praticar a bondade para com o próximo. Vamos ler então e, de novo, eu não quero que você se sinta menosprezado por isso, porque todo aquele que ajuda alguém, de alguma forma está fazendo bem, mas a gente pode fazer melhor. Vamos ler? São 8 degraus nessa escada. E quem sabe nós possamos alcançar o topo juntos. Primeiro degrau é o mais baixo degrau. O primeiro e mais baixo degrau é dar, mas com relutância ou contra a vontade. Esta é a esmola da mão e não do coração. Pessoas que dão contra a vontade. Mas então por que elas dão? Dão para serem vistos. Dão porque alguém o constrangeu a doar, né? Talvez você já tenha visto ou vivido isso, de você estar entrando num restaurante ou num supermercado, ou saindo de um restaurante, ou saindo do supermercado, com um monte de sacolas de compras, e alguém vem e fala, me dá um prato de comida, ou me dá 1 quilo de arroz, qualquer coisa assim. E você com a sacola cheia, você não queria dar, mas não tem como dizer que não tem dinheiro. E daí você pega e tira 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, e doa para a pessoa. Esse também é ajudar, mas é o primeiro, o degrau mais baixo no nível da caridade. O segundo é dar alegremente, mas não proporcionalmente à necessidade do sofredor. Vamos pegar o mesmo exemplo. Você está saindo do supermercado
e alguém vem e te pede ajuda. Daí você, não, com certeza, eu vou te ajudar. E tira R$1 para dar para aquela pessoa. A R$1 ela vai entrar no mercado, vai comprar o que nos dias atuais, né? Nada. Você ajudou com alegria, mas não o suficiente. Esse é o segundo degrau no nível da caridade. O terceiro é dar com alegria e proporcionalmente, mas só depois de solicitado. O que é esse terceiro degrau, então? Você está pronto para fazer tzedakah. Você pode fazer, mas você só faz quando a pessoa vem e te pede. Esse é o terceiro degrau. Você está ajudando? É claro que está. E isso é uma coisa boa. Mas para quem quer subir um degrau a mais no nível da caridade, esse é apenas o terceiro degrau. Vamos ao quarto degrau. O quarto é dar alegremente, em proporção à necessidade e sem ser solicitado. Uau! Então aí já alcancei um nível a mais. Mas por que então esse é só o quarto? Porque diz assim: pondo entretanto a esmola na mão do pobre e nele provocando assim a dolorosa emoção da vergonha. Quando você dá, e aquele que realmente está necessitado, ele pega, ele ao mesmo tempo em que ele é grato a você, ele se sente envergonhado de necessitar de ajuda das pessoas. Talvez todos nós possamos refletir a respeito disso, né? Quando a gente tem necessidade de pedir ajuda para alguém, será que a gente não sente vergonha? Então, esse é mais o quarto degrau do nível da nossa caridade. Vamos ao quinto degrau. O quinto é dar de maneira tal que o necessitado receba a esmola e saiba quem é o seu benfeitor, sem ser-lhe conhecido. Assim agiam alguns dos nossos antepassados, que costumavam amarrar o dinheiro nas abas traseiras das roupas, para que os pobres o pudessem tirar sem serem vistos. Então, é alguém que ajuda o pobre, e o pobre, ele não é constrangido por você dar na frente dos outros, nada, mas ele sabe que é você que está dando, é você. Então, alguns dos antigos antepassados aí, eles colocavam dinheiro na parte de trás, no cinto, né, na parte de trás dos casacos, e o pobre vinha e pegava aquele dinheiro, mas sem ele saber quem era o pobre que tinha pego, porque ele não olhava para trás, por isso exatamente o dinheiro ficava nas costas. E o pobre vinha, pegava, ele falava: olha, esse é uma pessoa boa, né? Esse é o quinto degrau. O sexto degrau, ainda mais elevado. Veja que o quinto já é um grau elevado, mas ainda há níveis mais elevados de tzedakah, de caridade. É conhecer os beneficiários da nossa caridade, sem que eles saibam quem somos. Assim procediam aqueles dos nossos antepassados que levavam suas dádivas caridosas para as moradias dos pobres, precavendo-se para que os seus próprios nomes permanecessem ocultos. É o que eu falo acerca dos filantropos nos dias atuais, pessoas que ajudam sem que as pessoas saibam exatamente o nome dele, né? Muitos antigamente levavam na casa dos pobres de noite, quando o pobre já estava dormindo, e o pobre acordava de manhã e tinha uma cesta básica, tinha algo que o saciasse por um tempo, ou o abrigasse ou o ajudasse por um período. Esse é o sexto degrau do nível da caridade. É um ótimo nível, né? O sexto já é quase o topo. Mas se você quer ir ainda mais e ainda melhor no nível da sua caridade, o sétimo degrau é ainda mais louvável, a saber, distribuir as esmolas de modo tal que nem o benfeitor saiba quem são os auxiliados, nem estes o nome do benfeitor. Isto faziam os nossos avós caridosos no templo, pois naquele santo edifício existia um lugar chamado Câmara do Silêncio, ou da Inostentação, onde os bons depositavam secretamente o que o seu generoso coração lhes sugeria, e do qual as mais respeitáveis famílias pobres eram sustentadas com igual discrição. Então, você
deposita sem que a pessoa saiba que foi você, e a pessoa que pega, você também não sabe quem foi a pessoa. Por que isso é um nível mais elevado? Porque você não fica com a sensação de que aquela pessoa te deve um favor. Quantas pessoas, elas são generosas, elas fazem tzedakah, elas ajudam o próximo, mas no momento em que aquele próximo de alguma forma demonstra ingratidão para com ela, ela fala, mas eu te ajudei, né? Aí ele perde tudo o mérito que ele tinha em fazer tzedakah. Esse é o 7º nível. A câmara era chamada de câmara do silêncio, ou da inostentação, ou do não ostentar. Hoje a gente vive um mundo de ostentação e de repente a gente vê que os níveis da caridade nos levam a não ostentar. Você contribui sem que as pessoas saibam que é você, e quem pega, você também não sabe quem pegou, porque daí ninguém te deve favor algum. Esse é o 7º, o penúltimo nível no topo daqueles que realmente fazem tzedakah. E qual é então o 8º nível da tzedakah? O mais meritório degrau é antecipar a caridade, evitando a pobreza. A saber, ajudar o irmão empobrecido, seja com um presente considerável, seja ensinando-lhe uma profissão ou estabelecendo-o no comércio, para que ele possa ganhar honestamente a sua vida e não seja forçado a estender a mão para a caridade. É a isso que a Escritura se refere quando diz: quando o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás, e assim ao estrangeiro e ao peregrino, para que viva contigo. Isso está na Torá. Quando está escrito, quando o teu irmão, na verdade o Talmud explica que não está escrito o homem pobre, mas o teu irmão, para mostrar que o teu irmão e o homem pobre devem ser iguais diante de ti. Esses são os níveis da caridade. O 8º e o mais elevado é você proporcionar à pessoa a oportunidade de um ganho digno. Nos dias atuais em que tantas pessoas estão desempregadas, o 8º e melhor nível da caridade é você proporcionar a oportunidade de que as pessoas possam ter um sustento digno. Você dar a oportunidade de um dia de trabalho para alguém, não para você ser beneficiado, mas para que aquela pessoa possa receber um salário digno para aquele dia. É você proporcionar a oportunidade de um pobre estudar. E aquilo vai gerar nele um orgulho que no futuro ele vai conseguir um trabalho e ele vai falar: isso foi porque eu pude estudar. E ele vai ser grato a você da mesma forma. Ainda que talvez ele não te conheça pessoalmente. Mas ele vai ser grato a alguém que permitiu a ele a oportunidade de estudar e conseguir um trabalho digno. Então, se você quiser fazer a sua tzedakah, são esses 8 degraus. E agora você, unido desse conhecimento, você pode analisar em que nível está o seu amor para com o próximo. Eu espero que esteja nos níveis mais elevados. Mas se não tiver, ainda dá tempo de todos nós juntos nos aprimorarmos nesse conhecimento e na prática da bondade, porque isso é Ahavat Chesed. Ame ao próximo, ajude ao próximo, estenda a sua mão. Não importa se ele vai reconhecer, não importa se isso vai te trazer mérito diante dos homens, não importa se isso vai te trazer reconhecimento ao ser humano, não importa nada além do fato de você praticar o que Miqueias nos diz. Praticar a justiça, andar humildemente com Deus e amar ser bom. Essa é a essência da Ahavat Chesed. Pratique a Ahavat Chesed nesse ano 5.781, que o seu coração possa ser instigado por ti a praticar a bondade. E que Deus te dê a oportunidade de ser encontrado dentre os justos deste mundo, aqueles que realmente amam ao próximo, porque quem ama ao próximo está mais próximo de amar a Deus. Grande abraço, que Deus te abençoe, Shalom, e até a próxima. Tchau.